Graça e paz, Igreja do Avivamento, amém? Amém. Vocês estão bem? Glória a Deus. Quero aproveitar essa oportunidade, fazer um convite para aqueles que estão em casa, aqueles que sempre estão acompanhando as ministrações aqui da CBI Pouso Alegre, que todas as quintas-feiras tem culto de cura e libertação aqui na rodovia Prefeito Joaquim Simão, quilômetro 69,5. Não tem erro, muito fácil. Venha e você vai receber o sobrenatural de Deus neste lugar. Queridos, Deus tem uma palavra para os nossos corações. Eu quero chamar o Adailton Santos Júnior, o nosso primogênito. Ele tem uma palavra para você, depois estaremos orando. Deus tem uma palavra de fé e esperança para o seu coração. Amém? Vamos orar? Estenda as suas mãos. Pai eterno, Pai de amor, te damos graças por este momento tão lindo, tão especial que o Senhor preparou para nós. Temos o privilégio de ouvirmos a Tua palavra. Que os céus, Pai, que o Senhor venha falar poderosamente, porque dos céus virá a Tua bênção, Senhor amado, para cada um de nós, no nome de Jesus. Assim como a chuva, Senhor, que veio para molhar a terra, para regar a terra, assim seja a Tua palavra, Senhor, sendo liberada, encharcando os nossos corações, enchendo de fé, no nome do Senhor Jesus. Diga amém. E aplauda bem forte ao Senhor. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém? Os irmãos estão bem? Glória a Deus. Nada melhor do que estar na casa do Senhor adorando nosso Deus. Como diz o salmista, um dia na tua casa vale mais do que 1000 outros em outro lugar. Quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Diz assim: Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: Chamai. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando a sua capa para o lado, e de um só salto colocou-se em pé, e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe: Jesus, que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Amém? Vamos, os irmãos, a fecharem os olhos, fazer uma oração. Pai, esta é a tua palavra, fala poderosamente aos nossos corações. Espírito Santo, Senhor, tem total liberdade para se mover da forma que desejares neste lugar. Jesus, nós estamos atentos para ouvir a Tua voz, Pai. Nós, Pai, ansiamos pela Tua presença, Jesus. Assim como a corça anseia pelas correntezas das águas, Pai, a nossa alma anseia por Ti. A nossa alma tem fome de Deus, o Deus vivo. Eu te peço, Jesus, que o Senhor possa inundar esse lugar com a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Queridos, essa passagem nos fala sobre o cego Bartimeu. A palavra vai nos falar que quando Jesus estava passando ali por Jericó, havia um cego que estava à beira
do caminho. E quando aquele cego escutou a multidão falando sobre Jesus, que Jesus estava passando por ali, ele começou a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquela multidão mandava aquele homem cego calar a boca, ficar com a boca fechada, mas ele permaneceu gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, o que me chama aqui a atenção nessa passagem era que era a última viagem de Jesus para Jerusalém. Era a última vez que Jesus estava passando por ali, porque ele seria crucificado. E aquele cego, ele não perdeu a oportunidade de receber um toque especial da parte de Cristo. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade que Jesus nos dá. Sabe, queridos, aquele cego, ele não desperdiçou, mesmo diante do confronto daquela multidão que mandava ele calar a boca, ficar com a boca fechada. Ele gritava mais alto e mais alto e mais alto, até ser atendido por Jesus. Nós temos que clamar a Deus. A palavra nos fala: bata na porta até que ela se abra. Pede, e encontrareis e recebereis. Clama ao Senhor e Ele vai te responder. Aquele cego, quando ele é chamado por Jesus, a primeira atitude dele é tirar a capa. Aquela capa tinha um simbolismo muito grande, porque no Império Romano, naquela época, eles davam uma capa que era uma autorização especial para uma pessoa mendigar. Então ele recebia todo o sustento dele por causa daquela capa. Então, a primeira atitude dele é tirar a capa e ir em direção a Jesus. Alguns meses atrás eu acordei com uma frase muito clara no meu espírito. O Senhor, Ele me disse: Júnior, é melhor andar sem capa do que andar sem justiça. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito tempo meditando nessa frase porque eu não entendi. E o Senhor, Ele me falou: a capa representa a religiosidade, representa o orgulho, representa a vaidade, uma capa de miséria. Queridos, quando nós entramos no caminho que é Cristo Jesus, quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós precisamos deixar o velho homem para trás, precisamos deixar as atitudes do velho homem para trás. A palavra nos diz: as velhas coisas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Precisamos deixar essa capa de miséria para trás e seguirmos em direção a Cristo, em direção a Jesus. Aquele cego deixou aquela capa para trás e caminhou em direção a Jesus. O que me chama a atenção também é que a multidão, ela tinha vista, mas não visão. Aquele cego, ele tinha visão, mas ele não enxergava. Queridos, a vista é a maior inimiga da visão. A vista é a função dos olhos, enquanto a visão é a função do coração. Tem coisas que só vão acontecer na nossa vida quando nós obedecermos a palavra do Senhor, sermos guiados por fé e não por vista. A palavra de Deus nos diz que o justo, ele vive pela fé. O justo, ele vive pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele cego, ele tinha uma visão a respeito de quem era Jesus. Perceba que ele foi o primeiro a chamar, a reconhecer Cristo como Messias. Ele falou: Jesus, filho de Davi. Ele reconheceu a linhagem messiânica de Jesus. Queridos, nós precisamos ter visão. Precisamos saber aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, aquilo que o Senhor tem para nós.
Aquela multidão não enxergava, não tinha uma visão a respeito de Cristo. O que fala muito no meu coração a respeito dessa passagem é a empatia. A empatia, queridos. Observa que aquela multidão sabia os milagres que Jesus operava. Mas mesmo assim eles falavam para aquele cego ficar calado no canto dele, para não chamar a atenção de Jesus e para ele não ser curado. O que falta no nosso tempo hoje é o amor. O que falta no nosso tempo hoje, queridos, é a presença do Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O apóstolo Paulo nos diz que o maior dom é o amor. O maior dom é o amor. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, devemos resplandecer o amor do Senhor, o amor de Cristo. Um amor que se esvaziou de si mesmo. Um amor que se entregou. Um amor que se entregou ali na cruz, que morreu no meu lugar, que morreu no seu lugar. Mesmo nós não sendo merecedores, Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele foi humilhado, Ele foi desprezado, para que nós fôssemos aceitos e honrados pelo Pai. É o amor, queridos. Jesus é o próprio amor encarnado. O que falta nos nossos corações nos tempos de hoje é o amor do Senhor. É o amor do Senhor que vem somente pela presença do Espírito Santo. Que vem somente pela presença do Espírito Santo. O que me chama a atenção nesse texto também, queridos, foi que aquele cego, ele se posicionou, ele deu uma resposta ao chamado de Deus. Queridos, o maior erro do ser humano é pensar que é imortal nessa terra, que essa vida não vai passar, sendo que a própria palavra nos diz que o ser humano é como uma neblina, que aparece e logo se dissipa, que a nossa vida é como a relva do campo, que aparece em um dia e no outro já se seca. A nossa vida é breve, queridos, aqui na terra. Mas não pense que você é imortal neste mundo, porque não é. O Senhor, Ele nos diz que do pó nós viemos e para o pó nós retornaremos. Mas o Senhor, Ele nos diz que aqueles que cumprem a palavra dEle permanecerão eternamente. Permanecerão eternamente. Nós, como cristãos, temos a convicção de quando a nossa vida chegar ao fim aqui na terra, nós vamos nos encontrar nos céus com o nosso Criador, com o nosso Senhor. Aleluia. E essa é a nossa maior recompensa. E essa é a nossa maior recompensa. Sabemos aquilo que nos espera lá no céu. Sabemos aquilo que nos espera, que nos aguarda. Então, queridos, é tempo de buscar a presença de Deus, é tempo de invocar o nome do Senhor, é tempo de buscar a presença do Senhor. Aquele cego chega diante de Jesus e Jesus o cura. O cura. Eu não sei qual é o seu problema, mas clame, chame pela presença dEle, invoque o nome dEle. Clame, clame, clame até Ele te ouvir e te der uma resposta. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Queridos, eu acho que eu disse isso no culto de domingo passado. Mas é muito fácil nós entendermos a suficiência de Deus intelectualmente. Mas agora é muito difícil de vivê-lo. Porque nós temos que aprender que as coisas de Deus não acontecem no nosso tempo. Não acontecem da forma como nós desejamos. Acontecem no tempo de Deus, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Nós temos que esperar no Senhor. Moisés, ele diz ali no Salmos 90, Senhor, ensina-nos a contarmos os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração sábio. Queridos, esse é um grande ensinamento. Moisés, ele
Fala para o Senhor nos ensinar a contarmos os nossos dias, para nos mostrarmos que nessa terra nós somos seres mortais, que a nossa vida vai se passar num breve piscar de olhos, que a nossa vida vai passar de uma forma muito rápida, mas a nossa esperança está em Deus, a nossa esperança está em Deus. Confia no Senhor de todo o seu coração. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deposite sua confiança e coloque sua esperança no Senhor. Amém? Amém. Quero te convidar a ficar de pé. Senhor, ensina-nos a contarmos os nossos dias, Pai. Senhor, para nós conhecermos. Senhor, para nós te conhecermos, Jesus. Para nós gastarmos a nossa vida no teu altar. Para nós gastarmos a nossa vida na tua presença, Jesus. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa inundar o nosso coração com o teu amor. Que o Senhor possa nos encher, Pai, com o teu Espírito Santo. Ore carabachore barabachuri emanai. Doce Espírito Santo, doce Jesus. Pai, nós te pedimos, Jesus, que o Senhor possa enxugar toda lágrima, que o Senhor possa consolar todo o coração. Senhor, que todo coração quebrantado e contrito, eu sei que o Senhor não despreza, Pai. Que aquele que chegou aqui hoje, Jesus, Senhor, quebrantado, contrito, que possa receber uma resposta sua, Pai. Que possa ser inundado pela tua glória, Jesus. Eu chorei, calma, chorei, calma, chorei, calma, chorei, calma, chorei, calma, chorei, calma. Se alguém chegou aqui com medo do futuro, Senhor, que essa pessoa possa confiar totalmente em Ti, possa confiar totalmente em Ti, porque o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor nunca falha, o Senhor nunca falhou. Nos ensina, Pai, a dependermos de Ti. Nos ensina a dependermos de Ti, Jesus. O Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente. O Senhor é a resposta, Pai, dos nossos problemas. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor levou toda a enfermidade na cruz. Toda a enfermidade o Senhor levou na cruz, Pai. E tudo aquilo que tem nome está debaixo do Teu nome, Jesus. Nós declaramos a cura. Nós declaramos, Pai, a restauração. Oh, Jesus, Tu és perfeito, Pai. Santo, 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 santo. Um homem que vivia à beira do caminho. Tem um lugar que Deus não quer ver você, à beira do caminho. Deus quer te ver no caminho. Aleluia! Glória a Deus. À beira do caminho é alguém que está estacionado, que está parado, que não está na direção certa. É alguém que está desistido, está parado. Deus não quer ver você assim. E quando ele foi chamado, ele foi específico. Jesus disse: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver. Ele foi específico. Se fosse outra pessoa, poderia dizer assim: Senhor, eu preciso de mais recursos. Tem entrado poucas esmolas, Senhor, me abençoe. Talvez alguém pudesse falar assim: eu preciso de uma bengala, Senhor, né? De uma vara para poder me localizar e ter uma direção. Mas ele foi específico: eu quero ver. Que assim também seja na tua vida. Que você venha desenvolver essa fé que vem pela palavra. E você, nas suas orações, seja específico. Senhor, eu quero uma casa assim, assim, assim. Senhor, minha necessidade é essa. Senhor, eu preciso que isso aconteça assim, assim. Então você começa a ser específico nas suas orações. Porque tem crente que só fala assim: Senhor, me abençoe. Não, seja específico. Que tipo de bênção você quer? Porque quando nós somos específicos, nós estamos abrindo a oportunidade. Né? Porque Deus, Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer escutar o clamor da nossa alma, nossa necessidade. Então Ele vai te abençoar de acordo com aquilo que você está apresentando diante dele. Amém? Amém. Por exemplo, quando eu era solteiro, eu fiz um pedido para Deus. Eu disse: Senhor, que a mulher que você preparar para mim ame mais a ti do que a mim. Pronto.
Deus preparou essa joia rara. Amém? Vocês estão entendendo? Seja específico.